Silvio Almeida na área, falando aquilo que vocês realmente acreditam que ele poderia falar. Matéria do antagonista, hein? Do antagonista. O sabão de Silvio Almeida em caso de antissemitismo. O ministro condenou o antissemitismo e a islamofobia ao comentar aquele ataque que nós falamos ontem em Arraial da Ajuda, né, da comerciante judia na Bahia. Saca só, Satie, a nota dele. Abre aspas. Repúdio ao antissemitismo e à islamofobia. A absoluta e necessária condenação do massacre contra o povo palestino na faixa de Gaza, perpetrado pelo governo de Israel, não justifica e tampouco autoriza o antissemitismo. Por isso, manifestamos nosso repúdio ao ataque sofrido pela comerciante judia Herta Beslauer, em Arraial da Ajuda. Posturas antissemitas e, da mesma forma, islamofóbicas devem ser fortemente repreendidas, ética e juridicamente, por incompatíveis com a legalidade, com os direitos humanos e com a defesa da democracia. Cara de pau, safado, é pouco para esse tipo de declaração, Satie. Cara, é impressionante como o Silvio Almeida, ele exacerba, né, o nosso desejo contra essa política de direitos humanos. Porque, de boa, eu até quero acreditar que essa pasta seja uma pasta relevante do ponto de vista de que, pô, existem pessoas que estão sendo maltratadas, existem pessoas que estão em condições de trabalho deplorável, quase que escravo. Realmente, então, eu tento entender, eu tento acreditar que essa pasta, de alguma maneira, serve para alguma coisa na sociedade. Mas a figura do Silvio Almeida, ela mostra a cada dia que ela não serve. E o pior, ela gera em nós, ou pelo menos em mim, esse desejo o quanto antes de que essa pasta seja extinta. Porque a culpa, olha a nota, olha a nocividade, olha o perigo, olha o mau caratismo. A nota dele diz que a culpa pelo antissemitismo que aconteceu na Bahia, em Arraial da Ajuda, é em razão do ataque das forças israelenses e ao genocídio palestino. 7 de outubro do ano de 2023, Silvio Almeida, mais de 1.400 pessoas inocentes foram vitimadas por terroristas do Hamas, do grupo terrorista Hamas, que até hoje vocês juram e defender e dizer que não é um grupo terrorista, é um braço armado do palestino. É um absurdo o mau caratismo e a falta de empatia do ministro dos Direitos Humanos, que não deu uma nota favorável ou de condolências ou de solidariedade às pessoas que foram vitimadas, decapitadas, mulheres, homens, crianças, pessoas inocentes que morreram numa balada, dentro da sua casa, morreram, foram assassinados, e ainda as que foram sequestradas, pessoas que estão sendo decapitadas até hoje e tendo suas cabeças vendidas como resgate, porque existem negociações das Forças Armadas israelenses que estão negociando parte do corpo de pessoas que foram decapitadas pelo grupo Hamas. E ele está dizendo que essa senhora lá, judia, que fora praticamente, né, quase foi agredida num claro ato de terrorismo aqui no Brasil, ela está sofrendo isso porque Israel atacou a Palestina. É um absurdo, é um absurdo. Veja, eles nunca defendem os judeus, mas quando pensam em defender os judeus, colocam ali o que a gente chama de jabuti, de islamofobia. Islamofobia? No Brasil, islamofobia? Existe comunidade islâmica e árabe, inclusive, em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, no Paraná, no sul do Brasil. Existe na Tríplice Fronteira. Islamofobia. Qual foi o islâmico que morreu aqui nesse país por ser islâmico? Agora, eu tenho vários cristãos que morreram por ser cristãos em países islâmicos. E ele nunca falou nada, nunca emitiu uma nota. É um mau caráter contra a religião, contra o cristianismo, contra o Brasil e é contra os judeus. Infelizmente, eu tento ver a ideia de que o Ministério dos Direitos Humanos sirva para alguma coisa, mas a presença e as falas e as notas do Silvio Almeida só provam que esse ministério deveria ser extinto, Marco Antônio. Exato, Satie. Adriles, a picaretagem do discurso pseudo-humanista desse cara chega a doer, né? A falsa equivalência é a premissa maior de qualquer raciocínio se é que dá para chamar de raciocínio, né? Dessa agenda da extrema esquerda.
Vamos lá. O discurso do Silvio Almeida é absolutamente capcioso, canalha e, subliminarmente também, antissemita. Quando ele responsabiliza Israel por um suposto ataque à Palestina, a crianças, a creches, a escolas, quando a gente sabe que Israel simplesmente está contra-atacando em relação ao ataque terrorista absolutamente ignominioso que sofreu, em que mulheres foram estupradas, crianças foram violadas, pais mortos na frente de filhos, filhos mortos na frente dos pais, sequestradores até hoje sendo torturados pelos terroristas do Hamas, e o governo brasileiro endossando uma moção de repúdio ao Estado de Israel, que foi atacado, o governo recebendo simpatizante do Hamas, do Estado Islâmico, um homem que comparou uma mulher estuprada, eu volto a dizer, as fezes que ela havia evacuado nas calças. Um governo, e o próprio ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, se recusando a chamar de terroristas, estupradores, degoladores de crianças, torturadores de pessoas. Um governo que tem no seu espectro de lulopetismo o José Genuíno, que promoveu ataques a comerciantes aos moldes do que era feito nos anos 30 pelos nazistas na Alemanha, que começou a abrigar o antissemitismo deste ponto, do ponto em que um governo era antissemita, e eu acuso esse governo de nazi-petista. Então, é a própria culpa do Silvio Almeida, a própria culpa do Lula, a própria culpa do governo federal, que uma louca, que uma treslocada, que uma antissemita tenha atacado uma loja de uma judia para depredar o patrimônio privado dela, para tentar agredi-la numa clara manifestação antissemita, promovida por um governo antissemita e por seus asseclas lulopetistas. Então, o Silvio Almeida, ele está no contrário do que ele deveria fazer. Ele deveria promover direitos humanos, ele deveria proteger as pessoas que são tocadas. Ainda fala em islamofobia. Islamofobia aonde? Aonde? Islamofobia em relação a preconceito, em relação ao Hamas? Pode parecer absurdo, mas eu vi esses dias na Jovem Pan um general dizendo que o Hamas era um movimento político legítimo, que ele se subdividia no seu aspecto militar e na sua ideologia política, que era legítima. As duas coisas são a mesma coisa. Meu Deus do céu, você tem gente justificando o terrorismo de gente que estupra mulheres, novamente, degola crianças, tortura e sequestra pessoas. E isso tudo tem a base no Ministério dos Direitos Humanos, que chama de islamofobia a condenação justa e urgente de um movimento terrorista. É esse o tipo de caráter de um governo, é esse o tipo de um ministro de Direitos Humanos que desumaniza os judeus aos moldes do que os nazistas fizeram, volto a repetir, nos anos 30. Até agora, inclusive da parte da justiça. Eu não vi nenhuma punição ao José Genuíno, e eu deveria ver também, se fosse o Bolsonaro, que tivesse coisa minimamente parecida, que ele nunca faria, que sempre foi um apoiador de Israel e dos judeus. Até agora, da parte da justiça, eu não vejo nenhum pio, não é nem condenação, Marco, nenhum pio em relação ao antissemitismo explícito desse governo e ao antissemitismo explícito do senhor Silvio de Almeida, que inverte e deturpa a situação para justificar a perseguição aos judeus que está acontecendo hoje no Brasil. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.